Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é segunda-feira, seja muito bem-vindo a mais um Especial Informação, um programa que a SPT transmite todos os dias, como sabe, de segunda a sexta-feira, entre as 7 e as 8 horas. E hoje, não se esqueça que a partir das 8h15 terá o programa Canto Direto, programa desportivo que o Rico Dourenço apresenta com o seu painel de comentadores. O fim de semana foi, uma vez mais, uma dor de cabeça para milhões de norte-americanos no trajeto furacão e depois tempestade tropical Henry, que acabou por se perder a norte da Nova Inglaterra. Mais a sul, no Tennessee, as cheias mataram mais de 20 pessoas e dezenas continuam desaparecidas. A tempestade tropical Henri chegou à costa nordeste dos Estados Unidos com chuvas torrenciais e ventos fortes, mas ao mesmo tempo uma força menor que a prevista, o que fez com que fosse reclassificada de furacão em tempestade. Esta reclassificação fez muitos habitantes da Nova Inglaterra respirar de alívio. No estado de Nova Jersey, várias zonas ficaram inundadas. As autoridades emitiram um alerta de cheias, que acabaram por não se verificar, com a tempestade a mover-se depois para leste, para o Oceano Atlântico. Esta é uma zona dos Estados Unidos pouco habituada a estes fenómenos naturais. Não acontecia nada assim há 30 anos, desde a tempestade Bob, que atingiu a região em 1991. Mais a sul, no Tennessee, o mau tempo assumiu contornos trágicos. As chuvas torrenciais atingiram os 38 centímetros de precipitação e causaram cheias que mataram pelo menos 22 pessoas. Há ainda dezenas de desaparecidos. Os estragos tornaram intransitáveis várias estradas e pontes. E tenho a certeza que hoje nos vão fazer muitas perguntas e talvez muitas críticas sobre a situação em Newark, na medida em que Newark voltou uma vez mais a ser palco de grandes inundações. Portanto, é uma situação que já vem sendo comum e que a Câmara Municipal já poderia ter resolvido, porque já nos falaram em 10 milhões de dólares aplicados num sistema que iria resolver o problema e que ainda não resolveu. E com mais tempestades no horizonte, tudo será mais complicado no futuro. Esperemos que não seja assim e esperemos, de facto, a Câmara Municipal cumpra a sua obrigação, tal como os utentes, aqueles que pagam os seus impostos, também cumprem. O presidente Joe Biden voltou a afirmar que sair do Afeganistão foi a decisão correta, a decisão certa, revelando que a data de retirada dos soldados será prolongada e já não será no dia 31 de agosto, como estava inicialmente previsto. A história mostrará que a decisão de sair do Afeganistão foi a decisão certa. São palavras de Joe Biden, o presidente norte-americano. Biden sugeriu, no entanto, que o prazo de evacuação previamente definido de 31 de agosto poderá vir a ser prolongado. O presidente referiu conversações nesse sentido. A evacuação de milhares de pessoas de Cabul vai ser dura e dolorosa. Não importa quando começou, quando nós começamos. Teria sido o mesmo se tivéssemos começado há um mês ou daqui a um mês. Evacuámos quase 28 mil pessoas desde 14 de agosto, tanto em aviões dos Estados Unidos como da coligação, incluindo aviões civis e levando o número total de pessoas evacuadas desde julho para aproximadamente 33 mil. Há conversas em curso entre nós e os militares sobre o alargamento. A nossa esperança é que não tenhamos de nos alargar, mas suspeito que vai haver conversações sobre a extensão do processo. Junto ao aeroporto de Cabul, continua o desespero de milhares que querem deixar o país. 20 pessoas morreram já, 7 das quais esmagadas pela multidão. O aeroporto é praticamente a única rota de saída do Afeganistão. Os talibãs prometeram amnistia aos que trabalharam com os Estados Unidos e a NATO e aos membros do governo afegão derrubado, mas muitos afegãos ainda temem a vingança. Há relatos de perseguição, mas não está claro se os líderes talibãs dizem uma coisa e fazem outra, ou se os combatentes estão a agir por sua própria conta em diversos locais.
No Afeganistão, os talibãs, por sua vez, e aqui é que reside o cerne do problema, afirmam que o prazo para a retirada das tropas internacionais tem de ser respeitado ou haverá consequências. Não sabemos quais vão ser as consequências, mas foi essa a mensagem deixada por um porta-voz do movimento ao presidente norte-americano. Para os talibãs, a data de 31 de agosto, avançada por Joe Biden como limite para a retirada das tropas internacionais do Afeganistão, é uma linha vermelha. Foi assim que o porta-voz do movimento radical islâmico reagiu à intervenção do presidente dos Estados Unidos. O presidente Biden anunciou este acordo para que a retirada estivesse concluída a 31 de agosto. Se essa data for alargada, isso significa que estão a alargar a ocupação e não há necessidade. Isso iria criar um clima de desconfiança entre nós. Se quiserem continuar a ocupação, isso vai provocar uma reação da nossa parte. Mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. Nesta entrevista dada no Catar, o porta-voz dos talibãs desmentiu que as cenas que correm mundo de pessoas a amontoar-se no aeroporto de Cabul para poderem sair do país, em vários casos, a pagarem isso com a vida, se devam a uma fuga do novo regime. Para ele, trata-se apenas de migração económica. Contudo, o mais importante é que tanto Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, mas também Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, já disseram que era praticamente impossível respeitar o prazo de 31 de agosto. Portanto, não só a União Europeia, mas como também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, já disseram, o Reino Unido, já disseram que não iriam cumprir, era impossível de cumprir esse limite de tempo imposto aos talibãs e que eles agora não querem, de forma nenhuma, alargar. Numa altura em que o número de mortos do sismo do Haiti subiu acima dos 2.200, os voluntários lutam com dificuldades para fazer chegar os alimentos às pessoas necessitadas. As organizações humanitárias lutam com dificuldades para distribuírem a ajuda por causa dos assaltos aos caminhões e até mesmo a ambulâncias. A celebração religiosa traz algum consolo espiritual aos sobreviventes do sismo no Haiti. O número de mortes já ultrapassou os 2.200, a ajuda está a chegar, mas a distribuição é dificultada por bandos que assaltam os caminhões e até ambulâncias. As organizações humanitárias são obrigadas a recorrer a helicópteros. Depois de várias acusações de assédio sexual no trabalho, o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, deixa esta segunda-feira o cargo. No último dia dos 10 anos como governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo sai do governo e dá lugar à vice-governadora Kathy Hochul, que se vai tornar, assim, na primeira mulher a governar o estado. Hoje é o último dia dos 10 anos de Andrew Cuomo como governador do estado de Nova Iorque, acabados abruptamente com um pedido de demissão forçado devido a acusações de assédio sexual. No espaço de um ano, Andrew Cuomo recebeu os louros pela luta contra a pandemia da Covid-19 e foi visto como possível candidato à presidência do país. Ao mesmo tempo, foi altamente criticado por ter ocultado o número real de mortes em lares de idosos. Antigo secretário do Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos na administração de Bill Clinton, Cuomo enfrenta desde 2020 uma avalanche de acusações públicas de assédio sexual no trabalho por antigas e atuais assistentes e outras mulheres, que revelam memórias de incidentes em páginas de jornais como o New York Times, o Washington Post ou o Wall Street Journal. O ainda governador tentou refutar e responder a todas as acusações, mas a pressão acumulou-se com inúmeros apelos à admissão por figuras públicas de alto nível. Andrew Cuomo acabou por demitir-se há 2 semanas. Entretanto, a atual vice-governadora Kathy Hochul, que vai assumir a liderança do Estado à meia-noite de hoje, tornou-se a primeira democrata a confirmar a candidatura ao cargo nas próximas eleições de 2022. A veterana política, de 62 anos, vice-governadora desde 2015, será a primeira mulher da história a governar o estado de Nova Iorque. E, segundo informações, Andrew Cuomo irá receber uma reforma de $50 mil ano.
E como já foi referido na peça anterior, o Estado de Nova Iorque vai assistir a uma mudança histórica ao empossar Kathy Hochul, democrata de 62 anos, que vemos na imagem, como primeira mulher governadora em substituição de Andrew Cuomo. Kathy Hochul toma posse nesta madrugada com uma cerimónia oficial privada, marcada para a 00:01. No decorrer do dia da manhã, a governadora deverá reunir-se com legisladores estaduais e, posteriormente, discursar na televisão. Em relação à pandemia, aqui nos Estados Unidos, Phil Murphy avançou com a vacinação obrigatória ou teste para os funcionários escolares e universidades. A medida é polémica, mas o governador já diz que o primeiro está a saúde dos residentes de New Jersey. As pessoas que optarem por não ser vacinadas serão testadas 1 a 2 vezes por semana, no mínimo. Mandado da vacina da pré-escola ao 12º grau é exigido até 18 de outubro e terá de ser pago por aqueles que o vão fazer. Também o FDA aprovou hoje totalmente a vacina da Pfizer, que pode ser agora administrada a pessoas com mais de 16 anos. Várias organizações como o Pentágono pensam agora em tornar a vacina obrigatória. Para crianças entre os 12 e os 15 anos, a autorização continua a ser de uso de emergência. A Agência Norte-Americana do Medicamento, o FDA, deu esta segunda-feira a aprovação total à vacina da Pfizer-BioNTech. Até o momento, a vacina era distribuída no país devido à autorização de uso de emergência, uma autorização condicional, como têm as restantes vacinas também na Europa. A aprovação pode fazer com que várias instituições e empresas passem a exigir a vacina aos seus funcionários. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América avançou hoje que irá tornar a vacina contra a doença Covid-19 obrigatória para os militares norte-americanos. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que os responsáveis do Departamento de Defesa estão a preparar a divulgação de orientações que prevêem a obrigatoriedade da vacina após a Agência Federal Norte-Americana do Medicamento ter concedido essa aprovação esta manhã. A vacina pode ser administrada em pessoas a partir dos 16 anos. O fármaco continua disponível para crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, mas ainda ao abrigo desta autorização de emergência, precisou a FDA. Esta homologação da FDA surge numa altura em que os Estados Unidos estão a tentar travar a propagação da variante Delta do coronavírus, identificada como mais transmissível e mais resistente, e num momento em que as autoridades do país tentam exercer pressão para que mais pessoas sejam vacinadas. Os Estados Unidos da América continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortes como de casos, com um total de 629 mil mortes entre 37 milhões e 800 mil casos recenseados, segundo a contagem da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. E é uma notícia que o vai surpreender, tal como me surpreendeu a mim. Não consegue ler, mas eu leio. Trump foi veiado em comício por defender vacinação contra a Covid-19. O ex-presidente foi apupado por alguns apoiantes durante um comício no Alabama, um dos estados com menor taxa de vacinação no país. O presidente foi veiado por apoiantes num comício e ele disse que acredita completamente nas liberdades das pessoas, mas recomenda que tomem a vacina. Ele disse mesmo, eu já o fiz, é bom, tomem a vacina, referiu Donald Trump num comício sobre como salvar a América, realizado no Alabama, estado onde só apenas 10,7% das pessoas estão vacinadas. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde apelou para que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 fosse adiada. A prioridade, salientou, deveria ser a vacinação nos países onde apenas 1 a 2% da população está imunizada, e ele tem razão. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse esta segunda-feira que as doses de reforço contra a Covid-19 deveriam ser adiadas e que a prioridade deveria ser o aumento das taxas de vacinação em países onde apenas 1 ou 2% da população foi inoculada. Tedros referiu durante uma visita a Budapeste que se as taxas de vacinação não aumentarem a nível global, variantes mais fortes do novo coronavírus podem desenvolver-se
E por isso, as vacinas destinadas às doses de reforço devem ser doadas a países onde as pessoas não receberam ainda qualquer dose da vacina. Aqueles cujo sistema imunitário pode estar comprometido devem receber uma injeção de reforço, embora representem apenas uma pequena percentagem da população. A OMS disse na semana passada que os dados atuais não indicam que as vacinas de reforço contra a Covid-19 sejam necessárias e que as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo devem ser totalmente vacinadas antes de os países ricos começarem a administrar as terceiras doses. Em Espanha, o desconfinamento levou milhares de pessoas às ruas de Barcelona no passado fim de semana. Já em Martinica, foram destacados militares para auxiliar hospitais que estão sobrecarregados e em Israel foram iniciados testes de anticorpos a crianças a partir dos 3 anos. As noites do primeiro fim de semana sem recolher obrigatório em Barcelona deixaram imagens de pessoas a festejar e multidões nas ruas. A polícia deparou-se com cerca de 6.000 pessoas no distrito central de Grácia e nas praias da cidade, muitas delas a beber e sem máscara. Uma jovem, ansiosa por este momento, comenta: "Queremos festejar porque estivemos um ano sem festa e agora estamos ao ar livre, a maioria de nós está vacinada e isto é necessário." Na Martinica foram destacados soldados para um hospital sobrecarregado com o afluxo de doentes Covid. As tropas que vieram em reforço da França continental montaram 20 camas de cuidados intensivos em apenas alguns dias. Entretanto, nos Países Baixos, centenas de artistas e organizadores de festivais desafiaram o governo e encenaram protestos musicais contra o que argumentam serem restrições injustas. O governo proibiu estes eventos até finais de setembro, numa tentativa de impedir a propagação da variante Delta altamente contagiosa. Israel começou uma campanha de testes de anticorpos para crianças a partir dos 3 anos para perceber, antes do início do ano letivo, o número de jovens não vacinados que desenvolveu a proteção contra o coronavírus, isto numa altura em que as infecções aumentam no país devido à variante Delta. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 6 mortes relacionadas com a Covid-19 e 1.126 novos contágios. O relatório desta segunda-feira revela que o número de internados aumentou, mas a taxa de incidência desceu ligeiramente. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 6 mortes e 1.126 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 733 doentes, mais 25 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 151 doentes, menos um do que no domingo. Por regiões, o Norte é onde foram registadas 2 mortes e a região com mais casos reportados nas últimas 24 horas e que conta agora com mais 462 infecções. Lisboa e Val do Tejo, onde também morreram 2 pessoas, diagnosticou 321 novos casos. O Algarve identificou 169 casos de infecção e registrou uma morte. O Centro soma 108 novos casos e um óbito, e o Alentejo reportou 18 novos contágios. Nas regiões autónomas foram diagnosticados 10 casos de infecção nos Açores e 38 na Madeira. A taxa de incidência nacional baixou para 310,4. No continente também recuou e está agora nos 314,6 casos por 100.000 habitantes. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, mantém-se no 0,98 tanto no continente como a nível nacional. As regras previstas para a segunda fase do plano de desconfinamento do governo entraram hoje em vigor, com exceção do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, cuja lei vigora até 12 de setembro. E agora uma notícia de última hora. Soubemos hoje, tivemos conhecimento de que o ex-mayor de Fall River, Jaziel Correia, se casou na passada sexta-feira. Temos a imagem do nubente, ele ali está, Jaziel Correia, com a sua esposa, que é nem mais nem menos do que a sua secretária particular, Nancy Correia. Portanto, os dois estão indiciados por vários crimes de burla e Jaziel vai ser levado ao tribunal, portanto vai ter que responder já no próximo dia 21 de setembro. Quanto à sua secretária, está também indiciada de crimes de burla e outros crimes. Portanto, casaram antes do problema.
Também lhe queria falar sobre uma famosa história que hoje corre na internet e a qual já deveria ter visto um pouco por aí. Há um chefe de cozinha americano, neste caso George Ramsay, nós estamos a ver na imagem, que se decidiu a inventar as bifanas à portuguesa. Pois então, esta é a bifana à portuguesa do chefe Ramsay, imagine bem, leva queijo da serra, pimentos, cebola, alface, outros ingredientes e fica deste tamanho, ali está o queijinho, etc. Portanto, esta é a bifana do chefe que disse que gosta muito. E agora vamos ver a bifana portuguesa, que é aquela que eu gosto e aquela que deve ser contada como a velha bifana portuguesa, com este molhinho, com este pão e com este sabor, não é? Quer dizer, os chefes americanos de vez em quando inventam as coisas, não é? E, portanto, esta é a situação que nós gostávamos muito de lhe dizer. E agora a verdadeira bifana portuguesa que viu, cozinhada por si, por mim e por todos nós. Nem sempre as invenções dão, na verdade, bom resultado, mas isso acontece um pouco por todo lado. Vamos agora ao desporto, porque o desporto a sério, portanto, com uma hora de duração, irá aparecer aqui às 20h15, 8h15, e estará no ar até às 9h15. Portanto, aí o senhor telespectador pode ver toda a atividade desportiva de fim de semana, resultados, classificações e comentários daqueles que representam os clubes ou são adeptos dos clubes, dos 3 maiores clubes portugueses. Mas vamos agora ao desporto. O que tinha para lhe dizer, e tenho, é que o Benfica e o Sporting venceram na jornada 3. Quanto ao Futebol Clube do Porto, empatou no Funchal. Como já lhe disse, mais tarde no programa Canto Direto, teremos os comentários sobre esta jornada, mediada por Ricky Durães. O Benfica joga amanhã, terça-feira, a segunda mão de acesso à Liga dos Campeões frente ao PSV. No Encontro da Luz, os encarnados venceram por 2-1, tornando muito difícil a passagem à próxima eliminatória, portanto, neste caso, o acesso à Liga dos Campeões, até porque a vantagem que têm é extremamente magra e o PSV é uma grande equipa, sobretudo no seu estádio. Portugal perdeu com o Senegal em futebol de praia por 5-3, na segunda jornada para o Mundial, e discute a passagem agora com o Uruguai. Chegou a altura de lhe falarmos do valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil. O euro 0,85, 1,17 para a venda, o real do Brasil 5,35 para a compra, 0,18 para a venda. E depois do mau tempo que ontem teve lugar um pouco por toda a costa leste, vindo do sul da Flórida e terminando lá em cima na Nova Inglaterra e no Canadá, vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã e para os próximos dias com a Catarina Rebimas. Esperemos que o tempo não seja tão mau como aquele que aconteceu ontem e que porventura será tema hoje também na linha aberta, porque nem só de Covid vive o homem. Na meteorologia para amanhã está previsto sol para Newark com 92 graus, Filadélfia com sol com 92 graus, Nova Iorque com sol com 90 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 87 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 89 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 88 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 89 graus, Gold Coast com trovoada com 87 graus, Los Angeles com sol com 81 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Bem, agora, caros amigos, vamos encerrar o espaço de notícias para podermos voltar daqui a alguns instantes com a linha aberta. Portanto, fique por aí, fique connosco. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.
Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. E seja muito bem-vindo à linha aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e fará apenas pelo telefone. E vamos convidá-lo exatamente a falar connosco sobre aquilo que muito bem entender. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção da nossa telespectadora Natália, que disse que eu tinha algum orgulho em falar de Donald Trump. Pois, minha querida amiga, o orgulho que tenho é a surpresa que me causou um presidente que disse sempre que não queria que as pessoas vacinassem e agora, num estado pouco vacinado, diz isso, de maneira que fiquei surpreendido, o queixo caiu-me e eu sorri, o que é perfeitamente normal. Também o Roger Ribeiro, creio eu, fala da bifana, que a bifana não tem patente e que qualquer pessoa a pode fazer à sua maneira e ao seu gosto. Eu concordo, mas a gastronomia portuguesa é algo que todos nós queremos preservar da sua forma mais original. De maneira que eu estou aberto a todas as invenções de cozinha e acho que quem inventa tem inovação, tem contacto, tem amor por aquilo que faz, porque a cozinha tem que ser feita com amor e, portanto, estou de acordo consigo, Roger, mas não estragando muito aquilo que é tradicional. Vamos para a primeira chamada da noite. Muito boa noite, como está? Passou bem? Muito obrigada. Então. Falo aqui de Boston. Diga. Eu vou para Portugal agora em outubro. E de preferência para ir da Sata ao meio do avião.
eles dizem para a gente escolher o lugar para ir no avião, tem que pagar $30 por pessoa. Será verdade? Para fazer a vacina? Não, para a gente escolher o lugar. Para escolher o lugar. Agora, as companhias, é verdade, minha senhora, as companhias aéreas, tal como a TAP e outras companhias americanas, portanto, as tarifas são bastante mais baixas e eles agora, por exemplo, em relação às malas, já sabe que se não tiver uma tarifa que inclua a sua mala de porão, vai ter que pagar mais por ela. Portanto, custa cerca de $80 se for pela internet, custa cerca de $100 se for no aeroporto. Se quiser um assento um bocadinho mais largo, onde cabem as pernas e está muito mais à vontade, paga os tais $40 ou 50 ou 30, depende da companhia também. E se quiser aquele assento de emergência, tem a porta de emergência, que então aí tem aquele espaço enorme, aí tem que ser um homem, sobretudo, ou uma pessoa possante, que possa abrir a porta com rapidez, mas também se cobra por isso. Portanto, eles agora cobram praticamente por tudo. É verdade? Ai, não. Eu tinha escolhido a passagem numa semana, era 670, na mesma semana, 3 dias depois, já paguei 790. Está a ver? Sabe porquê? Porque o avião já estava mais cheio e como já tinha mais lugares ocupados, então eles decidiram aumentar. É assim que trabalha a indústria aérea. Portanto, se houver poucas reservas, o preço é barato. Se houver muitas reservas, o preço é caro. Ai, não, isso é tudo um negócio. Olha, é o que eu digo aos meus amigos. Levem sempre uma sandezinha na mochila, porque hoje a refeição a bordo dos aviões não era a mesma que era há 20 anos atrás. Exatamente, correto. E sabe porquê? Não sei se a senhora se lembra. Eu ainda me lembro em classe económica, comer ovos mexidos ao pequeno almoço e umas refeições fantásticas que serviam. Eu lembro que filhos de vir, a primeira viagem que eu vim para a América eu tinha 16 anos. Eu vim de visita dos Açores para cá. Eu vim na Panamérica, ovos mexidos, com bacon, eu nunca me esqueço, e vinha preto de batata. Mas agora dou uma sandes, um bolinho, um chazinho, cala-te. E a sanduíche muito fria. Muito fria. E não há onde aquecer, não é? Vai ter que se contentar em comer aquilo frio. É assim. Agora, se pagar, acho que já tem direito a umas caixinhas com os snacks. Portanto, isso acontece aqui na JetBlue e na United. Se pagar, tem direito a uma caixinha que tem um bocadinho de queijo, tem assim umas bolachinhas, portanto já sabe. Mas avise em casa antes de ir para o mar, está bem? Ai, não, com certeza. Obrigada. Muito obrigado também. Muito obrigado. Pois é assim, as companhias aéreas, hoje em dia, praticamente cobram por tudo, já sabe, não é? Portanto, e há uma coisa muito curiosa, por exemplo, os upgrades para a primeira classe, sobretudo na TAP, são feitos de uma forma completamente diferente. Portanto, existe uma tarifa, mas se houver lugares vagos, existe um leilão, digamos assim, em que o senhor pode oferecer uma quantia razoável, por exemplo, mais $300 ou $400, e poder ocupar um lugar em primeira classe se houver lugares vazios e se o seu preço for superior à oferta de outras pessoas que também tenham interesse em ir em primeira classe. Vamos às bifanas, não. Vamos a mais um telespectador. Não sei se vamos falar de bifanas. Vamos lá. Muito boa noite. Boa noite. Olá, como está? Passou bem? Eu sou um cidadão português e sou cozinheiro. Eu não me vou identificar onde trabalho, mas esse cidadão americano que está a fazer, ainda por cima, com o queijo da serra, aqui neste país, o queijo da serra, por amor de Deus. Eu sou serrano. Eu também. Não brinquem comigo a fazer bifanas com queijo da serra. Exatamente. E mais uma coisa. Temos 2 anos neste país dos Estados Unidos, em Elizabeth, New York e no Jersey, quando acabar esta geração de cozinheiros de 50, 60 anos, que vão embora reformados, tem razão. Nunca mais vai haver cozinheiros portugueses. E nós temos a imagem da verdadeira pura e simplesmente mexicanos e de outros países. Eu não tenho nada contra com isso. Agora, não brinquem, os cidadãos americanos não brinquem com o português com bifanas. Porque eu sou um cidadão serrano, eu fui de uma pessoa que trouxe o molho de francesinha para aqui e não brinquem com os molhos da francesinha, nem com as bifanas. Nem com a cozida à portuguesa,
nem com aquilo que é tipicamente português. Por exemplo, servir sardinhas assada com puré de batata e queijo da serra também não dá. E não vamos falar numa chanfana com batata assada. Pois, claro que não. Por amor de Deus. Os açorianos ficavam muito chateados se aquele cozido das furnas fosse feito com produtos que não são aqueles da terra, não é? Portanto, há coisas que a gente não pode de forma nenhuma esquecer. Não brinquem, toda a gente pode inventar o que pode quiser, inventar, sim, mas não confundam as coisas exatamente. de uma maneira. E ali o nosso amigo Ramsay, que faz num programa no Food Channel, portanto, para as bifanas dele, utilizou também pimentos, cebola, foi tudo salteado, o queijo da serra e presunto, e presunto também, hein? Portanto, veja bem o que é que ele fez, o que é que ele fez ali. Sou Luís, não brinquem com o queijo da serra, que o queijo da serra é um talismã português e da Serra da Estrela. E é um manjar dos príncipes, não é? Já temos o nosso chefe Capucho, que já inventou o bolo de bacalhau com o queijo da serra. O capote, exatamente. Eu falei ontem com ele, não lhe falei do sucesso, mas também não gostei, vou-lhe dizer. Não, mas pronto, tem um prémio a ver com isso. Isso foi mais uma opção, como é que eu ia dizer, uma opção dele, e levar a Serra da Estrela a um ponto mais alto. Pronto, é isso mesmo. E eu acredito muito em si, nesse aspecto, porque você é tão serrano como eu e sabe de queijo da serra. Portanto, muito obrigado pela sua informação. Eu não me vou identificar quem sou. Tá bem. Minimamente você sabe quem eu sou. Sou cozinheiro, mas não me vou identificar por isso. Claro. Mas há coisas que não brinquem, porque não há mais nada para inventar. Claro, sem dúvida. Olha, e já agora aproveito, muito obrigado também, para indicar em relação... Um abraço para o Ricky. Claro, ele está a arranjar-se neste momento para daqui a alguns minutos estar connosco aqui no Cantinete. Okay, um abraço. Um abraço também para si. É muito curioso isto, porque em relação ao queijo da serra, por exemplo, o queijo da serra, como sabe, tem uma origem original, portanto, uma região demarcada. O queijo da serra verdadeiro é ligeiramente salgado, não só pelos ingredientes que leva, que são naturais, como sabe, não é? E então, muitas vezes pede-se às fábricas em Portugal que não exagerem no sal, não só porque o sal faz mal à saúde, mas também porque se não tiver tanto sal, portanto, o consumidor norte-americano tem muito mais prazer em saborear o queijo da serra com menos sal. Eu também acredito nisso. Portanto, há uma coisa que se pode fazer. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora. Diga. Eu queria fazer a seguinte pergunta, se o senhor me sabe informar. Diga. Que agora é falado, eu sei por pessoas que viajaram, que é falado que é preciso um código para entrar em Portugal. Sabe-me dizer de que código se trata? Olha, não é o 007, tenho a certeza absoluta. Não há códigos para entrar em Portugal. A senhora tem que ter o seu teste válido por 72 horas antes de embarcar, ou então o antigénio, que são 48 horas. Não tem absolutamente código nenhum. É chegar lá, mostrar o seu teste, o seu passaporte, ou o seu cartão de cidadão, ou o passaporte americano, ir lá para a sua terra muito feliz e satisfeita por estar no seu país de origem. Não tem códigos. Pode ter a certeza que não existe. Mas ontem, eu sei de umas pessoas que viajaram ontem na Delta, não foi noutra companhia, foi a Delta, e que lhe exigiram esse código e que se viram um pouco aborrecidos no aeroporto por causa desse código. E por acaso hoje já falei com outra pessoa que também vão viajar na Delta e que também lhe falaram num tal código. Olha, vamos saber, temos amigos na Delta, vamos saber o que é que se está a passar, porque o único código que eu vejo é exatamente a indicação do PCR, cujo código é o SARS-2, que é o chamado PCR. E há pessoas que vão com o antigénio. Provavelmente a Delta gosta mais do PCR. Pode ser isso. Mas eu não fomos informados de nenhum código, mas amanhã eu garanto-lhe que tenho essa informação para si. Olha, eu agradecia, porque realmente isso foi uma surpresa. Não é suposto haver códigos para Portugal, como para nenhum país da Europa. Tanto para os norte-americanos que podem viajar já, como para os portugueses ou luso-americanos que querem deslocar a Portugal. Não temos a United não tem códigos para já. A TAP também não. A Delta,
isto é uma novidade, mas vamos de certeza tentar saber se existe ou não alguma coisa que nós não saibamos e que amanhã podemos informar se existe ou não. Está bem? Alguma coisa passou, porque isto foi com pessoas amigas minhas. Pois. E que Acredito. foram um bocado aborrecido. E depois, não sei, mas hoje, por acaso, eu falei com outra pessoa e que disse-me que vai viajar brevemente na Delta e que realmente também lhe falaram na agência que havia um código. Por isso Olha, é a minha surpresa. Estou muito surpreendido pelo código. E desculpe lá estar Não, sabe, isso é muito importante porque, como nós gostamos de informar as pessoas de tudo aquilo que se passa, mas antes de informarmos temos que saber a verdade. E então nós vamos entrar em contacto com a Delta durante o dia da manhã e vamos perguntar-lhes qual é o código que eles querem ou se existe o código. Portanto, por aquilo que eu vejo, será talvez o teste PCR, portanto, tem um código diferente do que o antigênio, não é? Mas que também serve para entrar em Portugal. Mas não estou a ver nenhum código. Mas, olha, desculpe, mas por aquilo que a pessoa hoje, com quem eu falei, uma pessoa de família, hoje me disse, é diferente, porque a senhora na agência que lhe disse, sim, vocês têm que fazer o teste e há esse dito código, mas depois vem aqui, próximo dos dias de viajar, que eu trato-lhe disso. Por isso, qualquer coisa deve haver. Agora, a minha pergunta é mais relacionada com isto, porque também estou para viajar, se na TAP também existe esse código, não, minha senhora, que eu desconheço. Nós, com a TAP, estamos todos os dias praticamente em contacto. E temos gente que contacta connosco assiduamente da TAP e nunca nos falaram num código. Tem apenas que preencher um papelinho que entrega depois em Portugal e de lá para cá também tem que preencher outro que entrega aqui. Sim, mas esse é o que eu conheço. A TAP não, porque eu tive família recentemente de deslocar-se a Portugal e amigos. Não foi preciso nenhum código na TAP, minha senhora, nem pensar. E eu várias pessoas amigas que viajaram e também não foi preciso nada disso. Por isso há uma coisa que é importante que as companhias americanas não deixam, que é, exatamente, se a pessoa tem um passaporte português, portanto, caducado, e um passaporte português válido, e um americano caducado, se for na TAP, tem possibilidades de poder entrar, porque sai com o cartão de cidadão caducado, ou com o passaporte português caducado, e depois entra com o passaporte americano em dia. Agora, se for pela Delta ou pela United, isso não é permitido. Tem que ter o passaporte americano em dia para regressar aos Estados Unidos. Essa é a única coisa que existe, uma diferença que existe entre a TAP e as outras duas companhias ou três que estão neste momento a viajar para Portugal. Portanto, a Delta, a United, a SATA e qualquer outra. Mas amanhã vou informá-la com certeza absoluta, minha amiga. Está bem? Agradeço muito e desculpe da chamada. Não, fez muito bem, é uma ajuda preciosa. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado, eu também. Hein? Amanhã, já sabe, vamos dar indicação sobre o tal código que nos está aqui a surpreender um bocadinho, mas de vez em quando há coisas que as agências também não entendem e que as pessoas também fazem alguma confusão. Por isso é que muitas vezes nós dizemos vezes sem conta o dia em que a pessoa se deve vacinar, se deve fazer o teste para poder entrar em Portugal, porque há, na verdade, alguma confusão. E nós estamos aqui para desfazer equívocos e tentar ajudá-lo com os seus problemas. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Olá, como está? Passou bem? Bem, obrigado. Olha, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Muito obrigado. E eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Diga. Eu penso em ir a Portugal para o Natal. Ok. Só eu nunca tirei o cartão de cidadão e o meu bilhete de identidade está caducado. Uhum. E agora, para o mês que vem, mês de setembro, o meu passaporte caduca também, o português. Uhum. Eu não tenho passaporte americano. Só eu queria saber se demora muito tempo, se eu chegar lá, se demora muito tempo a tirar o cartão de cidadão e renovar o passaporte. Eu tenho a certeza absoluta que lhe resolvem o problema até dezembro, até ao Natal, mas tem que o fazer já. Marcar por e-mail a sua entrevista no Consulado de Portugal. E peça... Tenho que fazê-lo aqui, então? O mais depressa possível. Faz por e-mail, diz, olha, eu quero ter um apontamento para tirar o cartão de cidadão
e depois tirar o meu passaporte. Eu tenho a indicação que neste momento há portanto, os contactos com o passaporte, com os consulados de Portugal, são um pouco difíceis, mas eu aconselho até a fazer uma coisa que muita gente faz, que é, o senhor tem possibilidade em Portugal de fazer o cartão de cidadão, pode sair com ele caducado, portanto, o senhor tem cartão verde americano, não é? Sim. E o cartão está válido? Está válido. Então pode sair com o cartão caducado, chega, portanto, a partir da manhã, creio eu, as lojas do cidadão já estão a funcionar em termos presenciais, portanto não vai ser tão difícil como isso, ainda que eu aconselho a marcar logo que chegue uma entrevista para obter o cartão de cidadão, que o pode obter imediatamente. Nós temos, neste momento, até dezembro. Diz que não tem data até dezembro. A janeiro também não, nós estamos a ver aqui, fevereiro também não. Portanto, março, eu creio que vai ser um pouco difícil, mas é aquilo que eu aconselho às pessoas. Vá, por favor, se está perto de Newark ou em Newark, pode ir às 8 da manhã ao Consulado de Portugal em Newark, ficar ali à espera, porque há sempre uma desistência. E se houver uma desistência, eles chamam-no, porque o senhor está lá. Portanto, para não perder a oportunidade. Se tiver essa sorte, poderá resolver o problema aqui. Agora, se prefere ir para Portugal com o cartão caducado, o que não tem qualquer problema, desde o momento que viaje na TAP, pode fazer o seu cartão do cidadão em Portugal. Não se esqueça de dizer lá que tem residência nos Estados Unidos, eles dão-lhe um cartão imediatamente, mas tem que fazer marcação, porque existe também algum atraso na atribuição dos cartões. Quanto tempo é que o senhor vai ficar em Portugal? Eu estou a pensar em ficar 2 a 3 semanas. Não tem problema. Portanto, eu aconselhava até a fazer uma ligação para a loja do cidadão da sua área de residência em Portugal e fazer até uma marcação daqui. Olha, eu vou chegar no dia 10 de dezembro e criam o apontamento para o dia 12. Pronto. Para um cartão de cidadão. Tenho lá alguém, então alguém que faça isso consigo. Pode fazer isso. Pode fazer isso para si. Eu queria ter a certeza se eu posso... Não tem qualquer problema assim. Lá e renová-lo. Não tem qualquer problema. Se ele lá for agora e marcar para uma data, perdão, em que o senhor vá, não tem qualquer problema em resolver o problema lá. Mas como já lhe disse, se eu quiser fazer cá, só tenho que ir ao consulado e esperar a partir das 8 da manhã que haja uma desistência. Está bem? Pronto, obrigado. Prazer em ouvi-lo também. Muito boa noite. Antes de seguirmos, também temos a informação que a polícia brasileira prendeu um português procurado pela Interpol e condenado por burla. Foi a Polícia Federal, a pedido da Interpol, que conseguiu apanhar este burlão português em Pernamirim, no Grande Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Ele era foragido no Brasil há mais de um ano, foi julgado pela Justiça Portuguesa há 3 anos e 2 meses de prisão pelo crime de burla qualificada. Portanto, agora já está pronto para ser extraditado. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Sim, boa noite. Ok, olha, a minha chamada, o meu nome é Joaquim, a minha chamada é sobre a senhora que estava a dizer que havia um código. O código, diga. Ok, o código sim existe. Já eu fui em abril, e já existia, okay. já existia, se chama o VGS, que sem isso não deixa embarcar. Sim, e é obtido na agência de viagens ou de quem emite o bilhete, não é? Perdão? É-lhe dado esse código pela agência de viagens ou por quem emite o bilhete? É feito online. É feito online. Agora, é bom que se faça antes de chegar ao aeroporto. Portanto, é como se fosse aquele documento que os portugueses preenchem quando vêm para cá, o chamado na ASTA, não é? Não, traz um código como agora esse square que quase como existe do coronavírus. Não? Sim, o PCR, ou o SARS-2, seja aquilo que for. Mas este se chama o DGS. DGS. Portanto, também... Pronto, vamos saber amanhã concretamente.
sem isso, na verdade, não, porque a mim me passou... E por acaso não tem informação de qual é o período de antecedência que permite obter este código, pois não? Isso supostamente serve para sempre, não é? Sim, mas é-lhe dado pela agência de viagem só pela companhia, não é? Não, a saída do aeroporto de Newark, por exemplo, exigem que façam isso. Caso contrário, não o deixam embarcar enquanto não fizerem. Então, e onde é que a pessoa faz este DGS? Não é teste, senão... Pela internet, não é? Pela internet. Pela internet. Pronto, já é mais... Sim. Já é mais uma ajuda. Já é mais uma ajuda. Temos que saber ao certo amanhã, vamos falar com alguém de uma agência de viagens que nos dê essa informação. Se chega ao aeroporto e já vai com o teste ali pronto e pensa que nada vai passar, pois existe sempre esse DGS que também me tomou muito tempo, incluso até perdeu. Mas é na Delta, porque a TAP não exige, na United. Eu fui noutra companhia, eu fui na companhia alemã, creio. Sim, pode ir na Air Canadá, noutra qualquer. Mas isso sim me exigiu. Mas também. Eu amanhã vou saber mais pormenores e agradeço muito a sua ajuda, porque isto ajuda a informar as pessoas do que é que devem fazer. Certo? Muito obrigado. Portanto, por aquilo que eu entendo, online deve pedir este código, deve ser obtido online. Mas amanhã nós vamos ter a certeza como é que funciona. O código da Delta, não sabemos, mas em relação a outras companhias, mas sabemos que a TAP e a United não exigem este código. Mas amanhã logo saberemos. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite. Olá, como está? Então. Tudo bem, você? Olha, é para tirar uma confusão. Diga. Eu vou viajar dia 27 à noite. Ok. Quando é que... Eu tenho o teste marcado do PCR para terça-feira à tarde. E o senhor embarca quanto? Quinta-feira? Sexta à noite. Sexta à noite. Portanto, tem o teste para quarta à tarde, não é? Não, para terça à tarde. Não, tem que fazer as contas. São 72 horas. Eu acho que isto não será mais do que 72 horas. Será mais do que 72 horas. Eu não sei, mas eu aconselhar-lhe a ir a fazer o seu teste quarta de manhã. Mas não posso, nem eu nem a minha esposa. Tem que ser sempre à tarde. Então, a partir das 4. Então, olha uma coisa, porque é que não faz o antigénio, que é a mesma coisa? Pode fazê-lo e recebê-lo passado 20 minutos. Portanto, pode fazê-lo no dia antes, portanto, na quinta-feira de manhã. Da quinta-feira à tarde. Quinta à tarde pode ser feito o antigénio. O antigénio. É a mesma coisa que o PCR. E já não tem problema absolutamente nenhum. Então, portanto, se eu fizer na quarta à tarde, já é tarde demais, não é? Para o PCR é tarde demais. À tarde, sabe porquê? Porque os testes vão para o laboratório ao meio-dia. E depois, se o resultado aparece à 1 da tarde, imagine, da 1 da tarde de terça-feira até sexta-feira é muito mais do que 72 horas. Portanto, já não qualifica. Pois, mas a mim, portanto, eu liguei para o CBS e disseram que se eu fizer... por isso é que eu fiquei com uma confusão. Portanto, se eu fizesse às 3 da tarde ou 4 da tarde, de terça-feira, dia 24, Sim. daria para viajar no dia 27. Porque, veja bem, se fizer na quarta, vão passar 24 horas das 4 da tarde até às 4 da manhã. Depois, na quinta-feira, são 24 horas também. E depois, na sexta-feira, são praticamente mais 24 horas até à hora em que o senhor entra em Portugal, que é o que conta. Portanto, 4 e 4, 8 e 4, 12, 1 e 2, 3, 2, 5, 2, 7. Fica mesmo rentinho, resvés, nas 72 horas. Se tiver 74, já não dá. Portanto, por isso é que eu digo que eu talvez fizesse uma coisa. Fizesse esse teste à tarde, PCR, que o senhor vai fazer, e depois, no dia a seguir ou na quinta-feira de manhã, fazer um antigénio, porque demora 20 minutos ou meia hora e fica completamente garantido. Não paga por isso? Pois não, porque é seguro, não é? Sim, sim. Pronto, então não paga pelo antigénio. E pode fazê-lo aqui no St. James Clinic
Health Clinic. E se Portanto, quiser... o senhor, desculpe interromper, o senhor diz-me que terça-feira à tarde é cedo demais para viajar. Não, é tarde demais para viajar, para conseguir um teste de 24 horas, de 72 horas. Teria que ser na quarta de manhã, portanto, neste caso, para que na sexta-feira o senhor já tivesse o teste que lhe desse a oportunidade de entrar em Portugal dentro das 72 horas. Okay. Mas o senhor diz que só pode à tarde, por isso é que eu lhe digo, então faça o PCR por um descargo de consciência naquele dia que lhe disseram à tarde e faça um antigénio na quinta-feira à tarde, recebe-o imediatamente e é o mesmo que é pretendido pelas autoridades portuguesas quando o senhor entra em Portugal. É um teste que serve para viajar, está bem? Portanto, fazendo terça-feira à tarde... E depois faz um na quinta-feira. O antigénio na quinta, de manhã, à tarde, pode ser à tarde. Está bom, Sr. Luís, obrigadinho pela informação. Nada, a informação está dada. Ora, bem, vamos fazer uma pequenina pausa, já regressamos, porque hoje temos muitos casamentos, portanto, fique por aí, a gente já volta. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, e agora só nos falta falar dos parabéns a você. Portanto, temos esta rubrica, Happy Birthday to You. Hoje temos aniversários, são 4, e depois temos aniversários de casamento, são 3. Portanto, vamos ver quem é que faz anos hoje ou cumpre um aniversário de casamento. Eduarda Santos, nossa querida amiga, 82 anos de idade, que bonita idade, Eduarda, hein? Parabéns. Teresa Dias, 66 anos de idade. Teresa, muitos parabéns, muitas felicidades. O Francisco Carvalho já fez anos e eu peço-lhe imensa desculpa por não ter sido no dia certo, mas 53 anos são 53 e o senhor não vai alterar isso nos próximos dias. Também ao Tiago Vieira, 30 anos de idade, muitos parabéns, Tiago. E agora vamos para os aniversários de casamento, alguma coisa que nós temos sempre muito carinho em oferecer aos telespectadores. Vamos ver quem é que compra aniversários de casamento. Ana e Drew Walker, 17 anos de matrimónio. Portanto, já estou a ver a Ana portuguesa e o Drew norte-americano, ou luso-americano, e a felicidade bem estampada no rosto deste casal, casou há 17 anos. Muitos parabéns também. Felicidade é felicidade e isto nota-se no rosto das pessoas. Helena e Donald Gonçalves, nossos queridos amigos da família Coutinho, portanto 28 anos de matrimónio. Para o Donald, querido amigo, e também para a Helena, que é de facto uma pessoa fantástica, a quem nós desejamos também muitos parabéns, muitos anos de vida. E muitos anos de casamento também, hein? E agora a Teresa e o Manuel Dias com 45 anos de matrimónio. Faltam 5 anos para as bodas de ouro, portanto já vê a imagem do casamento dos dois lados do ecrã e a imagem atual no meio, aqui estão eles, como são hoje. Portanto, cumplicidade existe. Amizade também deve existir e amor tem mesmo que haver, porque senão não fariam 45 anos de matrimónio. Para todos, muitos parabéns. E pronto, acho que chegamos ao final deste programa. Dentro de 15 minutos aproximadamente, nós vamos ter aqui o Ricky Durães e a sua equipa de comentadores. E de facto, posso já dizer que há muitos casos para analisar neste fim de semana relacionados com os jogos da Primeira Liga, sobretudo o Benfica e Sporting ganharam e o Porto que empatou no Funchal
também com queixas muito grandes sobre o estado do relevado. Isso também conta. Mas isso vamos saber mais tarde, daqui a 15 minutos, quando eles estiverem aqui sentadinhos para lhe contar as histórias do fim de semana. Para todos foi um prazer estar na sua companhia. Prometemos voltar amanhã com o Rico e Durães. Muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.